Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Alguém de vocês notou Jesus um pouco bravo nesse evangelho de hoje? Ou não? Mais ou menos? Ele só fez pergunta. Lembrando da minha mãe e do meu pai, quando eu fazia alguma coisa errada. Eles estão acompanhando a gente lá em Morro Agudo agora. Não era assim que educava? Perguntando, né? É interessante isso aqui. E Jesus sim estava dando um puxão de orelha nos discípulos, meus irmãos e minhas irmãs. Faz 22 anos que eu trabalho com pessoas. Sabe qual é o maior problema que eu vejo que existe nas relações, entre todo tipo de relação entre pessoas? Problema de comunicação. Às vezes uma pessoa fala uma coisa, a outra entende outra. Problema de comunicação. Às vezes a gente não sabe expressar bem aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós queremos, e às vezes o outro também não sabe ouvir bem. Às vezes ouve somente aquela parte que quer, a parte que deseja. O que estava acontecendo aqui nesse grupo? Um problema de comunicação. Jesus estava falando de uma coisa importante, e os discípulos, por não terem se recordado da experiência que tiveram com ele, ou de repente por estarem com a cabeça lá na lua, como a gente diz, não entenderam o que Jesus falava. Por quê? Jesus aproveitou-se de uma ocasião para dar uma lição importantíssima para os discípulos. Vamos entender qual é o contexto. Jesus estava numa região e tinha uma turma lá que estava colocando Jesus à prova, e eles pediram que Jesus lhes desse um sinal. Quem participou da missão ontem vai entender. Eles queriam um sinal. E Jesus falou: chega, não dá mais. Vocês não vão ver sinal nenhum. Não vou mostrar sinal, não vim para fazer teatro. E o que Jesus fez? Entrou na barca com os discípulos. E é por isso que a gente continua. Os discípulos estavam na barca. E como saíram, levaram apenas um pão. E Jesus começa a dar um ensinamento. Olha, prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Jesus estava falando de coisa profunda. E os discípulos, por terem esquecido o pão, estavam entendendo coisa superficial. O diálogo que a gente tem com Deus, ele tem que ser muito claro. Sabe, um dos princípios para a nossa boa comunicação, para a nossa boa relação com as pessoas, seja na relação que você tem com alguém de amizade, seja uma relação conjugal, seja dentro do trabalho, na igreja, um dos primeiros princípios é a clareza. É por isso que Jesus fala: o coração de vocês está endurecido, porque eles ouviam simplesmente com o ouvido e não eram capazes de ouvir com o coração. E aparentemente Jesus se irrita. Por quê? Vocês acham que pão era problema para Jesus? Jesus acabou de interrogar. Gente, não era problema. Se alguém chegou com 5 pães e ele multiplicou para 5.000 pessoas, pão era problema para Jesus? Alguém chegou com alguns peixes e 7 pães, era problema para Jesus ou não? E os discípulos estavam preocupados, achando que Jesus estava falando de pão. E aí Jesus vai lá e fala assim: cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Talvez eles começaram a pensar: será que os fariseus abriram uma padaria nova e nós não estamos sabendo? O Herodes agora, além de governar, está vendendo pão? Será que a situação ficou tão crítica para ele? Não é isso. Caríssimos irmãos, é que Jesus pega a situação de uma vida, uma ocasião, para nos dar uma lição profunda. Qual é o fermento que nós precisamos ter cuidado? É com o fermento, sim, de Herodes. O que é o fermento? O fermento é aquilo que multiplica. E nesse caso, Jesus estava dizendo para eles que era preciso tomar cuidado com aquilo que multiplica o mal no meio deles. O fermento de Herodes multiplica o mal. Por quê? O fermento de Herodes é o poder. Herodes era ávido por poder. E se nós, irmãos e irmãs, quisermos o poder a todo custo, dentro da nossa casa, dentro das nossas comunidades, dentro da nossa igreja, nós iremos, infelizmente, multiplicar o mal. E é essa a lição que Jesus está dando ali para os discípulos. Cuidado com o fermento dos fariseus. Qual que era o fermento dos fariseus? Os fariseus eram pessoas duras, legalistas, difíceis. Sabe aquela religião chata de ser vivida? Era a religião dos fariseus.
Uma religião que, ao invés de ligar a Deus e libertar o ser humano, uma religião que aprisionava. Tanto é que eles conseguiram com que a sua força religiosa condenasse Jesus à morte. Esse tipo de fermento a gente tem que ter cuidado. Sabe? Aquele fermento da gente achar, os fariseus se achavam as melhores pessoas do mundo. Às vezes, a gente se acha as melhores pessoas do mundo e vai apontar o dedo para os outros, vai julgar os outros, vai falar que fulano de tal vai para o inferno, etc. Minha gente, Jesus está condenando esse tipo de fermento. Esse tipo de coisa não pode crescer na nossa fé. E quando Jesus faz esse monte de perguntas, Jesus também está levando os discípulos a um ato muito importante, o da recordação. Eles haviam esquecido que Deus estava em toda a história dos discípulos. Como que aqueles homens poderiam ter esquecido que Jesus tinha multiplicado tanto pão? Tem um significado importante para nós, a respeito de como é que a gente lê a nossa história de vida. Jesus teve de recordar a eles como é que estava aquela relação. Sabe, eu me lembro no seminário, não é? Quando os professores diziam, se algum dia você entrar em crise, lembre-se do seu primeiro amor. Que significa? Lembre-se do seu primeiro chamado, aquele chamado que fez com que você desejasse sair de casa para servir a Deus. Cadê os casais? Eu atendo tanto casal em crise. Será que também se esqueceram? Se esqueceram daquilo que um dia fez com que vocês, casais, saíssem das casas de vocês e se unissem? A gente não pode esquecer. Nós precisamos olhar Deus em todas as páginas da nossa história, irmãos e irmãs. Jesus colocou os discípulos aqui num barco, mas Jesus estava com eles no barco. Jesus, ou Deus, um dia nos colocou aqui nesse mundo, mas Deus está também conosco neste mundo. Essa noite é a ocasião de eu e você fazermos a experiência do quê? Da memória. Recordar quantos foram aqueles acontecimentos em que Deus esteve do nosso lado e não nos permitiu cair. Que coisa bonita. Daqui a pouco na missa, em toda a missa, nós sacerdotes repetimos uma afirmação de Jesus. Ele diz assim: fazer isto em memória de mim. Vamos repetir? Fazer isso em Memória de mim. Por que você acha que vem a missa? Porque Jesus deu uma ordem, está no imperativo, fazei. Por quê? Porque se a gente não fazer, a gente esquece. Se nós não cultivarmos a nossa relação com Deus por meio da adoração, da louvação, que acontecem especialmente na Santa Missa, a gente se esquece de Deus. A gente se esquece de tudo aquilo que Ele fez na nossa história. E quando a gente fica distante de alguém ou de uma relação, a relação se acaba, a relação morre. E não é por acaso que Jesus fez tantas perguntas. Vocês ainda não entenderam? Jesus estava bravo, mas eu acho que isso aqui valeu a pena. Porque depois todos eles, exceto um, se recordaram disso para sempre. Todos eles viveram da Eucaristia, foram homens da Eucaristia, foram homens da palavra, entregaram cada um a sua vida por amor a Jesus. Recorde-se das suas histórias com o Senhor, hein? Não deixe passar. E não só se recorde, conte para os outros. A gente conta tanta coisa ruim para os outros, conta as coisas boas também que Deus fez na sua vida. É isso. Jesus está falando de pão aqui, né? Coisa maravilhosa. Acabando a missa, eu vou lá para minha casa. Minha mãe faz um pão caseiro, que é uma beleza. Semana passada trouxeram um pão de nozes aqui para mim. Já estou antecipando que a minha quaresma penitência vai ser bolo de nozes e pão de nozes. Não vou comer nenhum, porque eu gosto demais. Mas irmãos e irmãs, o que eu estou querendo dizer com isso? Se aproxima o tempo quaresmal. Amanhã nós iremos começar com a quarta-feira de cinzas, o período da quaresma, que vai até as vésperas da quinta-feira santa. A gente precisa se comprometer. Sabe, um dos nossos compromissos poderia ser justamente essa pergunta de Jesus: vós tendes o coração endurecido? Será que o nosso coração é um coração duro? Olhando para o teu coração. Porque em coração duro Deus não entra. Coração duro não tem espaço para nada.
Quem sabe o período quaresmal seja a ocasião que nós teremos de nos colocar diante de Jesus e falar: Senhor, me dá um coração semelhante ao teu coração, transforma o meu coração, para que eu não seja duro em entender aquilo que a vida pede de mim e aquilo que o Senhor espera de mim. Eu me proponho a fazer uma caminhada com você, a pedido da Rede Vida. Durante a programação da Rede Vida, a gente vai fazer algumas inserções sobre como bem viver a quaresma, no programa do Dalcides. Quem quiser também, adiciona lá o meu Instagram, Padre Emerson Silva, que eu vou postar no meu YouTube, todos os dias da quaresma, uma breve reflexão da palavra de Deus e uma orientação como bem viver a quaresma. Eu acho que é muito importante isso. Quem sabe a quaresma não será a ocasião de uma profunda educação dos nossos corações, de uma profunda educação também dos nossos ouvidos, para que a gente elimine do nosso meio os problemas de comunicação. O primeiro problema a ser eliminado é falar mal dos outros. Esse problema acaba com tudo, não é? E o segundo problema é ter um coração aberto para o coração de Jesus. Tem uma cançãozinha bonita do Padre Joãozinho, vamos encerrar a reflexão com ela? Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Que o Senhor transforme o meu, o seu, os nossos corações, para que transformados por Ele, transformemos mais pessoas. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.